O Fluminense chegou à temporada de 1977 como amplo favorito ao título carioca. O tricolor, presidido pelo audacioso Francisco Horta, formara, a partir de 75, uma verdadeira máquina de jogar futebol. Mas Francisco Horta era inquieto. Queria uma equipe ainda melhor para conquistar o tricampeonato estadual e torná-lo ainda mais competitivo. Naquela vez, porém, não teve sorte. O tricolor das Laranjeiras cedeu Búfalo Gil, Paulo César Lima e Mário Sérgio ao Botafogo, em troca de Marinho Chagas. Péssimo negócio para os dois clubes. O Botafogo formou uma equipe no mínimo fora dos padrões de comportamento, dentro e fora de campo. Ganhou o apelido de time do Camburão. O Fluminense ainda trocou com o Vasco Dirceu Guimarães por Luiz Carlos. E não ficou por aí. Contratou Dirceu Lopes e César, já veteranos, o que apressou o fim da máquina. O Flamengo, dirigido por Cláudio Coutinho, parecia ser o único capaz de ameaçar o Vasco da Gama. Era o time de Zico, Júnior, Luizinho, Carpegiani e Rondinelli, entre outros. Só que o Vasco da Gama simplesmente atropelou todo mundo. Ou quase todo mundo. Os números são realmente impressionantes. Em 28 jogos, o Vasco venceu 25, empatou 2 e perdeu apenas 1, do América. Fez 69 gols e levou 5, um saldo de 64. Depois de vencer a Taça Guanabara, passou por todo o segundo turno sem levar nenhum golzinho sequer. Mesmo assim, teve que decidir com o Flamengo a Taça Manuel do Nascimento Vargas Neto. A partida aconteceu dia 28 de setembro, no Maracanã, lotado por 150 mil torcedores. O tempo regulamentar e a prorrogação terminaram em 0-0. O equilíbrio continuou na disputa de pênaltis. A única cobrança perdida foi a de Tita, defendida pelo goleiro vascaíno Mazzaropi. Com a vitória por 5-4 nos pênaltis do jogo extra, o Vasco faturou o Campeonato Carioca e ficou com a metade da arrecadação dos jogos que levaram 2,5 milhões de torcedores aos estádios do Rio de Janeiro. O Flamengo, além do vice-campeonato, teve que se contentar com a artilharia. Zico fez 27 gols contra 25 do vascaíno Roberto Dinamite. Até o próximo clássico. Clóvis, a gente ouve que o Vasco ficou tanto tempo sem levar gol, então o Mazzaropi foi herói ali desse time. E foi herói, tanto foi herói que houve uma matéria que eu fiz para IFFHS, que ele foi... IFFHS, o que é? É International History, Federation of History and Statistics. É uma associação internacional que junta estatísticas... Uma associação internacional que existe na Europa e ela trata de estatística do futebol mundial. Federação Internacional de História e Estatística, né? E o Mazzaropi é o detentor, o goleiro que ficou mais tempo sem levar gols, com 1.831 minutos sem levar gols. Tanto que, conforme o Roberto Porto falou, ele passou todo o segundo turno sem levar gols. E o que aconteceu? Favoreceu até o Vasco ter sido campeão nesse ano, já começou no primeiro turno, quando o Flamengo foi jogar com o Vasco. O Flamengo estava numa posição muito boa, mas o Cláudio Coutinho, equivocadamente, colocou um volante, que era o Paulo Roberto, para jogar de lateral para marcar o Ramon. E o Ramon fez um carnaval, o Vasco ganhou de 3-0 e a partir daquele jogo, o Vasco cresceu no campeonato e nunca mais foi alcançado por nenhum adversário. Tanto que no segundo turno chegou empatado com o Flamengo, que o Flamengo também fez um bom segundo turno. O Porto lembrou que esse é o título que quebra o jejum, né? O Vasco tinha sido campeão em 70, quebrando um outro jejum de 58 a 70. E depois desse título, o Vasco vai ser campeão só em 82, com a peculiaridade de ter enfileirado os vices de 78, 79, 79 especial e 80, quando o campeão foi o Fluminense. Fluminense, justamente. E na geladeira do PVC tem o Vasco, esse Vasco de 77. Exatamente, a barreira do inferno, né? Porque era a defesa inexpugnável, a defesa que ninguém passava, que ficou os dois últimos jogos do primeiro turno, mais o segundo turno inteiro sem sofrer gol, como o Clóvis e o Robertão falaram. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio formavam a barreira do inferno.
Abel é o Abel Braga aí, para os mais jovens que não estão identificando, é o técnico. É o Abelão, o famoso Abelão. Zé Mário, Zanata e Dirceu, e aqui tem uma peculiaridade, né? O Dirceu era o 11 desse time, era o camisa 11 desse time. Então você muitas vezes escalava o time num 4-3-3 com o Ramon no meio campo e o Dirceu na ponta esquerda, ou num 4-2-4, Zé Mário e Zanata e o Dirceu na ponta esquerda, mas na prática o time funcionava assim. O Dirceu fazia o terceiro homem de meio campo ficava Zé Mário, Zanata e Dirceu, camisa 11. O Wilson, o xodó da vovó, Roberto Dinamite e Ramon. Aqui é outra curiosidade, né? O Ramon, até por isso a marcação do Coutinho tentava um volante para marcar o Ramon. O Ramon não era um ponta esquerda, ele era um ponta de lança. Do Santa Cruz, do Internacional, ele era um ponta de lança que entrava em diagonal para se aproximar do Roberto. Então jogavam os dois aqui dentro da grande área. O Roberto, que hoje os garotos mais novos lembram dele ser 10, o Roberto sempre foi camisa 10 do Vasco, mas nunca foi meio armador nem ponta de lança, nunca foi meio campo. Ele sempre foi centroavante e camisa 10. E o Ramon era um 9 que se aproximava aqui por dentro. Por isso que o volante vinha pegá-lo, não era um lateral próprio. Não deu certo, mas a lógica era essa. O Ramon não jogava aqui na ponta esquerda, ele jogava aqui, mais perto do centroavante. E lembrar, né, que o Dirceu morreu num acidente de carro alguns anos depois. No final dos anos 80, começo dos anos 90.